Estamos ao vivo. Bom dia. Hebreus 11. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando aí. Bom dia, Moninha. Seja bem-vinda. Bom dia. Como vocês estão? Sonhos de Deus. Amém. Não desista, não pare jamais. Não pare de adorar os sonhos de Deus, firme nas promessas. É isso aí. Tem que ser, né, amiga? Tem que ser firme nas promessas. Não temos outra opção. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Quarta-feira, 20 de julho. Gente, olha, eu nunca pensei que eu ia passar frio em Fortaleza, viu? Que loucura. O negócio aqui tá seríssimo. Frio, assim, né? Tipo, bem friozinho de manhã. Bom, nariz que lute. Amém, gente. Vamos lá. Bom dia, mais um dia de devocional. Já vou colocar o tema do nosso devocional de hoje. Vamos falar sobre um tema que é... Já ia escrevendo errado. Que é base, que é o motivo de estarmos aqui, que é base para estarmos aqui, né? Se não tivermos esse quesito, e não faz sentido estarmos aqui, né? Nem estaríamos aqui. Vou soltar aqui o tema do nosso devocional de hoje, já vou fixar para quem chegar saber. Então hoje a gente vai falar de fé e o tema é fé, garantia e prova. Por que eu considero como base, né? Porque, gente, não faz sentido a gente estar aqui se nós não tivermos fé, certo? Então, para mim, a fé é a base de estarmos aqui. Para mim, a fé é pela fé que eu faço esse devocional todos os dias. Aqui com vocês, o meu particular que eu digo assim, em outro momento. Então, sem fé, nada disso valeria a pena. Afinal, por qual motivo que eu faço isso, né? E a fé, ela é um dos 3 pilares da nossa vida com Cristo, né? A fé, a oração. E tipo, não tem como você servir a Deus, você se conectar com Deus se você não tiver fé. Você precisa acreditar. E tem um capítulo no livro de Hebreus, que é o capítulo 11, eu não vou ler o capítulo todo, a gente não vai estudar o capítulo todo, mas que ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé, porque nesse capítulo muito é falado sobre fé, e nesse capítulo vários exemplos de pessoas da Bíblia que agiram por meio da fé são trazidos ali. Então é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E ali tem Abraão, Noé, eu vou falar um pouquinho ainda de Abraão e de Noé, mas já para contextualizar aqui esse capítulo específico, Hebreus 11, é o capítulo que muito fala sobre fé, e ali o primeiro versículo ele já traz a definição de fé. Amém? Bom dia, Amanda, seja bem-vinda. Ele já traz ali a definição de fé. Então a gente vai começar aqui, eu vou ler 3 ou 4 versículos curtinhos ao decorrer aqui do nosso devocional, tá bom?
E o primeiro versículo, ele está no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que ele diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na minha versão, fala assim, o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, essa é a fé, o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Amém? Uma linguagem mais atual, mas eu gosto muito dessa definição, dessa outra versão. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, como eu estava falando, é a base da nossa conexão com Deus. Como você vai orar se você não acreditar na oração, no poder da oração, no poder não da sua oração, mas no poder de quem responde a oração? Por isso que eu falei ontem que você sim está apta a orar, que o Senhor ele vai sim responder a oração, porque o poder ele não está em você, o poder está em quem ora, em quem responde a oração. Então, como orar se você não tiver fé para saber que a sua oração vai chegar ao Senhor, que Ele vai ouvir, que Ele vai te responder? Por que orar se você não tiver a fé para acreditar que o Senhor ele está respondendo a sua oração, que é Ele que está te direcionando? Então, a fé, ela é essa base. E por isso que eu trouxe aqui, o tema é esse, garantia e prova. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova das coisas que nós não vemos. Nós não materializamos a nossa fé. Amém? E no mundo como o nosso de hoje, né, em que tudo parece absolutamente incerto, mais e mais a gente, ser humano, quer provas e garantia de que as coisas vão acontecer, de que as coisas vão mudar, de que a gente pode dar o próximo passo. Quantas vezes decidimos por algo profissional quando vemos uma garantia nele? Então, assim, nesse mundo de hoje, decidimos nos relacionar com alguém quando percebemos que é algo certo, que é algo garantido. Então, nesse mundo de hoje, provas e garantias é o que a gente tem buscado, mas a fé, ela é contrária a isso. Mas, assim, não que você vá sair acreditando em tudo, eu tô falando da fé em Deus, tá? Da fé em Deus. E, assim, você já se imaginou ou você já foi desafiada por Deus por meio da sua fé? Pensa aí um momentinho, qual foi o momento em que você experimentou da sua fé no nível, assim, que você se surpreendeu. Tipo assim, que você racionalmente não teria feito aquilo, mas que você agiu puramente pela fé. Eu tenho certeza que você tem experiências de fé. A Amanda está falando aqui que fé é a gente colocar os pés e só depois Deus colocar o chão. É isso aí, Amanda. É isso aí. É viver como se você já tivesse uma garantia concreta quando você se joga, né? Quando você coloca aí o pé, como a Amanda está falando. Mas, na verdade, você não tem. Você está pela fé. Quantas vezes a gente, conversando com alguém, a pessoa fala, tô pela fé. Tô pela fé. E, na verdade, estar pela fé é algo incrível, é algo maravilhoso. Nesse capítulo de Hebreus, ele também fala que o justo viverá pela fé. O que seríamos de nós se não fosse a fé? Qual o sentido? A fé, como diz nessa minha versão mais atual, é o que dá sentido para a vida. É o que faz qualquer coisa fazer a vida digna de ser vivida.
Nós precisamos acreditar em algo. E, na verdade, o ser humano, na sua natureza, ele tem essa lacuna de acreditar em algo. Amém? Aí é óbvio, né, que é uma questão de escolha no que você vai acreditar, onde você vai pôr a sua confiança, em quem você vai acreditar. Mas nós, seres humanos, carecemos dessa confiança de algo maior. É algo que transcende a nossa capacidade humana. Ainda que alguém aqui não acredite em Deus, no eu sou, não acredite que Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer por nós, que deixou o Espírito Santo no seu lugar, que esteve aqui na terra, que foi um homem santo. Em alguma coisa, você acredita como força maior, como algo que rege ali além de você, além da sua capacidade humana. Então, sim, o ser humano, ele necessita se conectar a algo. Dentro da pirâmide das necessidades humanas, que é a pirâmide de Maslow, é um conceito bem da administração, das necessidades humanas, uma das necessidades é confiar em algo. Existem as necessidades básicas, as fisiológicas, as sociais, as emocionais, e dentro das necessidades emocionais existe confiar em algo. Então, o ser humano ele já nasce com essa programação. E aí, onde você vai colocar, onde está essa confiança, no que você tem confiado? Amém? Aqui a gente está falando da fé e da fé em Deus. Amém? Da fé em Deus. Então, vamos seguir. Ai, gente, minha anotação. Pera que eu me perdi aqui, que eu abri um parêntese. Viver como se já tivéssemos uma garantia concreta nas nossas mãos daquilo que a gente está esperando e uma prova real de algo que nós não conseguimos enxergar fisicamente. Como a Amanda falou, colocar o pé e depois Deus só colocar o chão. E como você vai colocar o pé se fisicamente você não consegue enxergar ali ao chão? Então, muitas vezes não damos esse passo, deixamos de dar esse passo porque não temos essa visão de fé. Manu falou algo aqui que é chamar à existência as coisas que ainda não existem aqui, mas que o Senhor já liberou. Amém. Pois bem, isso não é apenas uma suposição, mas a definição verdadeira do que é a fé, né? E todo esse capítulo de Hebreus, ele vai trazer exemplos de pessoas que agiram pela fé. E um deles é Abraão, considerado o pai da fé, quando ele atendeu o pedido de Deus, que foi levar o seu filho Isaque para sacrifício. Ele foi acreditando que Deus providenciaria um sacrifício no lugar do seu filho, mas ele foi sim ali até o último momento. Imagina, quando eu estudo esse capítulo de Gênesis, essa história de Abraão, eu fico pensando, me imaginando ali naquele lugar, né, tipo, gente, o cara levou uma vida toda, já era velho, não podia ter filho. Deus dá para ele um filho, a sua promessa, Deus faz uma promessa, entrega o filho e pouco adiante Deus pede o seu filho. Ele nem fala para a mãe, né? Porque a mulher já era idosa, ela foi mãe na velhice. Imagina se ele diz, olha, eu vou levar ali nosso filho para sacrificar. Ela ia dizer, não vai, jamais. Não vai, nossa, já vai sacrificar aquilo que eu mal recebi. E ele leva Isaque, ele também nem fala para Isaque, nem para os servos, ele vai ali. E eu fico imaginando, me colocando assim no lugar de Abraão. Gente, quanta fé foi necessária para que Abraão desse esse passo. Ele não via o sacrifício, ele nem imaginava que lá, quando ele já tivesse praticamente deixado Isaque pronto, Deus providenciaria o cordeiro. Ele acreditava, com certeza, que se Deus havia prometido aquilo, ainda que Deus pedisse aquilo de volta, certamente Deus teria algo muito maior.
Então, quantas vezes, e aí até foi na semana passada, falamos sobre coisas que nos distraem, que não aceitamos o convite para sentar à mesa do Senhor, muitas vezes com bênçãos que Ele já nos deu. Então, Abraão ali, ele poderia ter dito, não, Senhor, você já me deu esse filho é meu, eu não vou te entregar. Então, quantas vezes, mesmo o Senhor tendo liberado algo sobre as nossas vidas, em determinado momento, Ele nos pede aquilo e nós retemos. E nós, por falta de fé, não nos encorajamos de entregar para o Senhor. Esquecemos que aquilo já veio dele. Amém? E essa entrega, ela vai vir por meio da fé. Outra figura que também agiu por fé, que está nessa galeria dos heróis da fé, aqui em Hebreus, é Noé. Noé recebeu um direcionamento de Deus para construir uma arca, um barco que ele nunca tinha visto. Noé nunca viu chover, uma construção assim gigantesca. E ele fez tudo aquilo por quê? Pela fé. Foi pela fé, né? Ele demorou 120 anos para construir a arca. Foi pela fé que Noé viu as águas do dilúvio fazerem a arca subir. Imagina, quanta fé foi necessária para Noé para sustentar Noé durante todo esse tempo, atendendo ali ao direcionamento de Deus. E muitas vezes, e quantas vezes nós não temos fé para dar um passo? Deus nos dá um direcionamento, Deus nos dá uma tarefa, Ele nos dá uma direção, e porque os nossos olhos não veem, a nossa mão não consegue tocar, as circunstâncias são avessas àquilo, vai na contramão daquilo, nós paralisamos. Não é verdade? Então, pensa aí, reflete aí, quantas vezes a sua vista atrapalhou a sua visão. Como a Manu comentou aqui, né? Chamar à existência as coisas que ainda não existem. Então, quantas vezes a necessidade de ver, de tocar aquilo, de ter a garantia, a prova, te atrapalha de dar o próximo, te impediu, te atrapalhou de dar o próximo passo. E falando de Hebreus 11, essa galeria ela poderia ser ainda muito mais extensa. Tem algumas, né, alguns casos foram descritos aqui, mas na verdade esse capítulo ele é escrito até hoje, através das nossas histórias. Será que hoje nós estaríamos nesse capítulo de Hebreus? Será que hoje nossa fé, as nossas ações por meio da fé, por meio daquilo que Deus tem nos direcionado, estariam escritas aqui nesse livro? Será que hoje nós temos agido muito mais por vista ou por visão? A fé, gente, ela tem a ver com a visão, com uma visão de futuro. É chamar à existência aquilo que ainda não existe, mas que já foi liberado dos céus. Deus, ele sonha antes de colocar no seu coração, mas é necessário que você dê passos de fé. Né? A nossa fé, para ela ser materializada, ela precisa de ação. A fé, ela não é um passaporte para a preguiça, entende? Tipo assim, eu confio, logo não faço nada. Não. Mostre-me a sua fé pelas suas obras. Né? Tem uma música que fala, porque eu já coloquei a minha fé e a ação. Então, fé mais ação. Então, a ação, a fé, ela não é um passaporte para a preguiça. Para a preguiça, eu estou aqui esperando, eu acredito que vai acontecer e simplesmente fica não. Você precisa crer, você tem fé naquele que te deu o direcionamento, mas você atende ao direcionamento do Senhor. Amém? Então, quais foram as circunstâncias em que você foi movido pela fé? E quais foram as circunstâncias em que te faltou fé?
Pensa aí. Eu li algo no devocional há um tempo que me marcou muito, que ele fala que a fé de ontem, ela não serve para hoje. Eu estou instigando você a pensar em situações em que você já foi movido pela fé, porque eu tenho certeza que já aconteceram, mas para você trazer à memória como sim, você é uma pessoa de fé. E por esse exemplo, você se motivar a buscar novamente. Mas que essa fé desse evento específico, ela não te sustenta até hoje. A fé, ela é um alimento diário, né? Ela é como um maná diário. A gente precisa da nossa fé renovada todos os dias. Afinal, de que valeria a nossa existência. Então, a fé de ontem, ela não te sustenta hoje. Aí ontem você deu um passo de fé e aí hoje você tá aí, tipo, paralisado. Você precisando, mas eu já fui uma pessoa de fé. Amém. Mas você precisa buscar, a gente precisa buscar todos os dias o renovo para a nossa fé. Amém? E um outro versículo ainda desse capítulo de Hebreus que me chama muita atenção, que fala muito ao meu coração, é o versículo 6, que ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que dele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso que desde o começo eu falei que a fé, ela é o alicerce para isso aqui. A fé é o que traz sentido para o que estamos fazendo. É o que traz sentido para eu parar todos os dias, abrir minha Bíblia, colocar e ter um tempo de oração e ter um tempo com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós buscamos agradar a Deus, nos preocupamos se estamos agradando a Deus de outras formas, onde na verdade ele já diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter a sua fala a mais polida possível, você pode ter as suas ações a mais correta possível, mas se você não tiver fé, essas suas ações, esses feitos, eles não agradam a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima, nós estamos aqui, nos aproximando dele, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, quando você ora, você precisa crer em quem vai responder a sua oração e que ele vai te recompensar por aquilo. Amém? E que nessa manhã nós possamos nos lembrar das experiências de fé que já vivemos, mas que nós possamos também buscar a Deus para que Ele possa renovar a nossa fé. E a fé é um exercício diário, ela é uma decisão diária. Todos os dias, ao acordar, nós já nos colocamos em posição de fé. Amém? O que nos move todos os dias é a fé. Qual é a garantia que você tem Qual é a garantia que você tem do seu amanhã? Você pode fazer muitos planos, mas não tem. Quando você planeja pela fé. É digno, é lícito planejar, né? O Senhor, Ele nos convida sim a planejar, mas é você acreditar que Ele vai te sustentar até aquele dia, até todos os dias, até o cumprimento daquilo. Quando você recebe uma promessa de Deus, e todos nós temos promessas de Deus liberadas sobre as nossas vidas, é a nossa fé que nos sustenta até o cumprimento das nossas promessas. Amém? Então, nessa manhã, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, assim, fé é algo que fala muito, 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 muito forte comigo. E constantemente nós somos, desafiados a darmos passos de fé. E, inclusive, recentemente, nós, como família, eu e Jefferson, fomos desafiados a dar um passo de fé. Mudamos para Fortaleza, de São Luís para Fortaleza, por meio da fé. Sabe? Acreditando que Deus estava nos direcionando para essa cidade
para algo que Ele tem preparado, mas que não é algo que está escrito por nós, que não é garantido. Mas nós viemos, né? Estamos aqui. E coisas grandiosas Ele tem feito. Demos sim esse passo de fé. Chamamos a existência, como a Amanda falou, colocamos o pé, como a Amanda falou. E o Senhor, Ele tem colocado o chão à medida de cada passo. Sabe? A fé é... Você não precisa ver tudo. Quando você está numa estrada, dirigindo à noite, né? Quem dirige aí à noite, o farol do seu carro, ele ilumina só os próximos 20 metros. Por que ele não ilumina a estrada inteira? Porque você só precisa dos próximos 20 metros. E aí ele vai iluminando a cada 20 metros e você vai fazendo assim a sua viagem. Então você dá um passo de cada vez. E a fé, ela vai acompanhando isso, né? À medida que você dá um passo, o Senhor, ele vai colocando ali o chão e você dá outro passo. E assim as coisas vão acontecendo. E por meio da fé. Então, se Deus tem te chamado para fazer algo que aos seus olhos não é possível, que os seus olhos não enxergam, que a circunstância é adversa, mas isso queima no seu coração, cara, faça. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai colocar o chão aí para o que Ele tem te pedido. E se o Senhor tem te pedido para sacrificar algo, como Ele pediu para Abraão, mesmo que seja algo que tenha te custado muito, eu não sei o que, mas assim, o Senhor fala ao meu coração que Ele tem pedido algo para pessoas aqui que custaram muito. Entrega. Não se preocupa. Se algo que Deus te deu e Ele tem te pedido nesses dias para você sacrificar, não se preocupa, ainda que os seus olhos não vejam o que virá depois. Descansa, entrega, leva isso, coloca isso aos pés do Senhor, porque Ele vai providenciar. Como Ele providenciou para Abraão um cordeiro ali no sacrifício. Não foi preciso Abraão sacrificar Isaac, nada aconteceu. O Senhor mesmo, Ele proveu. Então, se é algo que Ele te deu e Ele tem pedido, porque muitas vezes isso pode estar, teu coração pode estar preso a isso. O seu coração pode estar preso a isso e o Senhor, Ele quer esse ato de fé para alinhar o teu coração. E não se preocupa, Ele vai providenciar. Ele vai providenciar algo muito maior. As coisas de Deus, elas nunca são iguais ou menores. Ele sempre tem algo muito maior. Amém? Não sei o que Deus tem te pedido, mas se Ele tem te pedido algo, entrega, confia. Ele tem algo muito maior para colocar no lugar. Amém? E se você não consegue enxergar para dar o próximo passo, eu te convido a buscar para que o Senhor te dê olhos de fé. A gente precisa alinhar a nossa visão, trocar a nossa vista, que é o nosso olho natural, pela nossa visão, pela visão de fé. E o Senhor, Ele faz isso por nós. Amém? Eu quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar os teus olhos. Vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença mais esse dia, mais essa manhã. Obrigada, Senhor, porque Tu trouxe um novo sopro de vida nas nossas narinas neste dia, Pai. Senhor, é por meio da fé que nós estamos aqui, Pai. Senhor, e que nessa manhã eu quero te pedir, Pai, por aquele, Senhor, que a sua fé está fria. Pai, que acreditam que estão com pouca fé, que não têm agido por meio da fé, que precisam de garantias e de provas para darem o próximo passo. Paizinho, que o Senhor possa tocar esses corações e que o Senhor possa renovar, meu Pai, a fé de cada um de nós aqui, Pai, a minha também, Senhor Jesus, como o Senhor falou através de mim. É um exercício diário, eu preciso de mais fé para hoje. A ação que eu tomei há um mês atrás, a dar um passo de fé, ela já foi. Eu preciso de fé para viver esse dia de hoje. Eu não tenho garantia nenhuma para esse dia, mas a minha fé, Pai, a minha fé é em Ti, Pai. Senhor Jesus, em que o Senhor possa, Pai,
trazer um renovo de fé sobre a vida de cada um aqui, Pai, sobre a minha vida também, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, viver pela fé, como a Tua palavra fala, o justo vive pela fé, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, viver pela fé, Pai, porque a falta de fé, Senhor, Te desagrada, Senhor Jesus, porque se nós nos aproximamos de Ti, Pai, nós precisamos, Senhor, da fé, Pai. Então, traz, Senhor, um renovo nessa manhã, Paizinho. Renova a nossa fé, Pai. A fé é a certeza daquilo que não vemos, Senhor. Alinha os nossos olhos, meu Pai. Senhor, que toda necessidade de controle, de garantia, de provas, possa ser substituídas, Pai, por olhos de fé. Que possamos dar passos, meu Pai, em direção, Senhor, aquilo que Tu tem nos chamado, Pai, por meio da fé. Então, nessa manhã, Senhor, eu quero Te pedir, meu Pai, para que o Senhor abra os céus, Senhor, e derrame uma porção nova de fé para cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, Paizinho. Senhor Jesus, que se não for por meio da fé, Senhor, nós seremos consumidos, Deus. As circunstâncias, Pai, os acontecidos, Pai, do dia a dia, Pai, os tempos, Senhor, são maus, Senhor. Então é a nossa fé em Ti, Pai, que conforta os nossos corações, que nos dá, Senhor, a certeza de que algo muito maior, de que algo muito melhor acontecerá, Pai. E é essa fé que buscamos, Paizinho, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o devocional de hoje. Fé, garantia e prova. E que essa palavra possa ter falado ao seu coração, assim como falou poderosamente ao meu. E amém, Fá. Gente, é isso. Não tem como viver se não for pela fé. Não sei qual a circunstância que você está enfrentando, mas que o Senhor possa renovar a sua fé nessa manhã, neste dia de hoje, te dar uma porção dobrada. Amém. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Que Deus abençoe esse dia, que vocês possam fazer uma excepcional quarta-feira, que vocês tenham um restante de semana abençoado, que seja um dia que vocês possam, ao final do dia, falar assim: uau, recebi esse renovo de fé, agi pela fé. Amém. E que tenhamos uma quarta-feira abençoada, cheia da presença de Deus. Amanhã estamos aqui às 7 horas com mais um devocional. E vamos ficando por aqui. Então, bora cuidar, meu povo. Beijo no coração de vocês. Amém. Que Deus abençoe todo mundo. Até amanhã.